Finalmente parece ser oficial e Berserk está chegando na sua última batalha de todo o mangá, que envolve Guts, Griffith e muitos mais personagens em um grande enfrentamento. Olá, eu sou a Gabi Xavier e vamos falar aqui de capítulo novo que finalmente, depois de meses, saiu do mangá de Berserk. Capítulo 376, que continuou logo depois dos Kushan encontrarem um navio em que estava Guts e todos os outros que conseguiram escapar do colapso da Ilha dos Elfos. Obviamente que esse vídeo tem spoilers, não temos anime nem perto do que tá acontecendo agora, então fica comigo se você é fã de Berserk e quiser comentários sobre tudo o que aconteceu por último nesse mangá tão maravilhoso, que sim, pessoas perdidas que eventualmente caem nesse vídeo, o mangá continua, apesar do falecimento de Kentaro Miura, o autor dessa história, já dizendo aqui em mais um capítulo que mostra como eles a cada instante, a cada lançamento, se aprimoram ainda mais nos traços, que não fogem do que a gente tinha pelo menos em essência, do Miura. É claro que é sempre bom dizer, acabei inclusive de voltar do Japão numa exposição que mostra como Miura era fora da curva, o seu trabalho era extraordinário, e o capítulo ele traz basicamente informações, são poucas páginas, não temos tantos acontecimentos, mas são informações importantes exatamente para esse desfecho que parece que vai acontecer e não tem nenhuma indicação de que terá algo depois disso. Afinal de contas, o capítulo 376 cita uma batalha envolvendo os Kushan e todo o time, agora novo bando do Falcão e forças demoníacas e tudo mais do Griffith, incluindo agora, pelo visto, Daiba, que vai treinar a galera da magia da Ilha dos Elfos que ficaram reféns depois que sua terra colapsou, e claro, Guts, que finalmente acordou. E é justamente com isso que a gente começa o capítulo. Guts, perdido nas profundezas, Shirk indo atrás dele no ritual que foi começado justamente em alto mar, e perigosíssimo para ela, porque ela foi num ritual improvisado, com as pessoas ali auxiliando, um ritual que foi interrompido e ela acabou sozinha no meio desse processo. Ela consegue descer profundamente para alcançar o consciente, a alma, o eu do Guts, que estava inclusive numa tormenta de pesadelos, de traumas, desespero, a sua besta interior tentando se desacorrentar, tudo isso que a gente vem acompanhando nos últimos lançamentos, e ela chega até ele, encosta e consegue fazer ele vir para o seu corpo físico. Assim a gente vê ele acordando com o braço acorrentado numa cela dos Kushan e perdido sobre o que aconteceu, o que ele está fazendo ali, e é claro, sem arma, sem a sua espada, sem armadura, preso, segundo o que a gente vê nesse capítulo, porque ele era, para o próprio Scylla, uma pessoa perigosa para todos ali, devido à sua força, suas capacidades e para ele mesmo também. E Riquet, que estava junto com o Scylla, junto com os Kushan, ele começa a argumentar por que deixá-lo preso, que não era essa a ideia, que ele não deveria estar ali acorrentado como estava e isolado. E com esse discurso de que o Guts seria perigoso para todos e para ele também, ele acaba sendo mantido lá e não há até o final do capítulo nenhuma discussão ou menção ao fato de soltá-lo, não diretamente, pelo menos que a gente vai dar uma analisada no discurso do Daiba, que acaba acontecendo no meio dessa discussão também. Na verdade, eles acabaram entrando com o navio deles após sair da Ilha dos Elfos em águas do povo Kushan, e como eles estão justamente no meio de uma batalha acontecendo, de uma invasão iminente, por protocolo e pela situação caótica em si, encontraram pessoas nas suas águas, eles prenderam. Esse era o procedimento normal, independente de quer conhecê-lo ou não. Ou até mesmo independente da adivinhação do Daiba, que fez eles estarem lá no local exato quando o navio apareceu, trazendo uma besta acorrentada. É claro que o Daiba parece que sabe muito bem o que ele estava procurando ali dentro daquele navio, mas os Bakiraka em si só estavam defendendo a sua terra e buscando mais braços para uma batalha. Mas é claro que a gente cria uma expectativa de que o Guts vá participar desse confronto final, porque tudo indica que será o confronto final. Durante esse mesmo diálogo, o Scylla, ele cita o como Griffith, nesse período, desde que ele conseguiu a sua capital, o seu poder, o seu controle de todo esse universo que se uniu entre esfera astral, criaturas míticas e todo esse caos que ele acabou trazendo para o mundo, ele não se contentou em ficar ali onde ele estava. Ele começou a quebrar a casa do vizinho enquanto os outros gravavam. Aí a gente não entende depois por que a pessoa pega um berrelite e faz uma tragédia. Brincadeira. Ou não.
Segundo Scylla, ele justamente estava dominando tudo aquilo que parecia fugir ao seu controle, como se ele precisasse e quisesse um domínio completo, e por isso mesmo o que parecia o ameaçar, como a própria Ilha dos Elfos, ele precisaria destruir, assim como ele fez. E que o próximo alvo dele parecia ser exatamente a Terra dos Kushan, no extremo oeste. A gente viu o próprio Griffith falando para o seu bando, para o Grunbeld, se eu não me engano, que eles estavam se movendo para oeste. A gente já tinha aqui especulado no próprio mapa desse universo que extremo oeste seria exatamente as terras dos Kushan. Pela fala, nesse momento desse capítulo, parece que ele já começou essa investida. E por isso que eles ali estavam juntando não apenas a própria força Kushan, mas todos que eles pudessem tomar e usar de força de batalha. Por isso que Scylla fala que eles, que estavam ali agora, não eram hóspedes. Eles não estariam lá para serem bem tratados e sous para voltarem para suas terras. Eles seriam força de combate. Que a princípio, se eu olhar sinceramente só o poder dos Kushan, apesar do Daiba ter suas grandes habilidades, eu não acho que apenas eles seriam força suficiente para derrotar um novo bando do Falcão, apóstolos que podem ser invocados e todas essas forças bizarras que estão junto do próprio Griffith, mas existe um novo potencial que pode ser somado a tudo isso, e é através do Daiba que a gente consegue ver uma luzinha no fim do túnel. Deixando o Guts de lado, primeiro Daiba fala sobre seres mágicos, as bruxas que vieram junto da galera da Ilha dos Elfos, aqueles que sobreviveram e se desconectaram daquela magia que lhe conferia poderes. Ele vê que existe, entretanto, uma potência naquele povo e um conhecimento de magia. Vide até esse ritual da Shirk, que tá há um tempão ali desacordada e consegue controlar criaturas astrais e acalmar ou controlar até mesmo uma besta do Guts. E surge o interesse no Daiba de, mais do que tê-los como prisioneiros de guerra ou militares forçados, mas utilizá-los como aliados, aproveitando-se da força do destino que colocou todos eles ali reunidos nesse momento tão propício. Tanto que ele pede para Scylla que eles fiquem, essas pessoas, toda a galera do navio, na verdade, fique sob o seu comando para que ele possa tirar delas o melhor, aprender, ensinar e fazer desses, pelo que eu entendo de projeção de futuro, uma força poderosa para esse novo enfrentamento. Então a gente já tem galera Kushan junto com Daiba, a gente tem agora a galera mágica que deve ser treinada para esse enfrentamento também, e temos a Shirk que ainda continua desacordada, mas que seria mais uma potência gigantesca nesse universo, e eu acredito que talvez Farnese tenha alguma participação, força, poder, alguma coisa importante, fundamental para tirar a Shirk desse transe, para que ela colabore de maneira significativa também. A gente também teve uma fala do Daiba nesse capítulo, se referindo ao Guts, dizendo que ele é uma importante força que não pode ser desprezada, contida e esquecida. Aquele foi o único que, de certa maneira, empatou com ele. Então ele reconhece, lembra, não apenas que Guts é alguém perigoso, mas alguém que deve ser valorizado e utilizado da maneira correta. Nisso a gente soma todos eles, se for possível ainda, é claro, o Guts, que é o protagonista, vai participar disso de alguma maneira, lembrando que ele ainda tem potenciais problemas para serem resolvidos. O seu próprio corpo, que não aguenta mais lutar sem utilizar a Berserker Armor, e a Berserker Armor, que, se plenamente utilizada, lhe confere capacidades extraordinárias, mas consome o seu corpo a tal ponto acima do limite que ele pode acabar virando ele mesmo um espectro. Isso se a Shirk acabar entrando com um processo semelhante ao que foi feito com o Skull Knight. E falando nisso, é claro que Skull Knight também é um que parece estar se caminhando para esse mesmo destino, correndo o fluxo da causalidade e sempre de alguma maneira vinculado um paralelo ao próprio Guts. Só que Skull Knight já tem uma particularidade de ter uma rixa com Void, ou seja, uma missão especificamente vinculada com a mão de Deus, que aí é outro patamar, que eu acredito que, não envolvido nessa luta terrena que a gente vai acompanhar, possa ser um estágio, algo que aconteça no pós-luta, ou na fase do boss final. Uma coisa que o Rickert percebe, que a Casca não está ali, ele tenta se aproximar do Puck, porque ele foi o primeiro que viu o Puck, ele já conhecia o Puck, mas o Puck não responde. Eu tive uma certa, vamos lá, um estranhamento de ver o Puck tão sério e tão quieto desde tudo que aconteceu na ilha. Eu não sei se ele tá sofrendo de alguma maneira, se ele tá vinculado ao próprio sofrimento do Guts, tá muito na dele, mas ele não responde Rickert.
age como se ele não o conhecesse. O próprio Isidore vira e fala: você realmente não lembra dele? E ele fica mudo em relação ao que aconteceu, inclusive com a casca. O Rickert, é claro, ele faz ali especulações sozinho de que provavelmente o próprio Griffith estava envolvido nesse sumiço da casca, mas nenhuma resposta é dada pra ele. Eu fico com uma pena, porque ele é o último que sobrou do bando do Falcão, e quando a gente desejava ter um reencontro entre ele e o Guts, mesmo nas piores circunstâncias possíveis, não aconteceu nenhum momento emotivo, não aconteceu nenhuma abertura de cartas, porque acabou sendo um encontro no meio do caos absoluto e eles já estão rumando para uma guerra. Peças, entretanto, precisam ser encaixadas nesse painel. O Guts precisa ser plenamente reestabelecido, colocado em todo o panorama o que está acontecendo, alguém tem que conversar com esta pessoa, e o equilíbrio que sempre manteve ele nos trilhos, que é a Shirk, ela também está perdida, sendo que ela é uma maga, uma bruxa com extremo potencial. Então, certamente, se vai acontecer uma batalha final, ela precisa ter pleno preparo, um estudo também, conhecimento, para que ela possa ser uma cartada gigantesca no meio de tudo isso. Com o novo bando do Falcão já avistado nas fronteiras do Oeste, a gente termina o capítulo com o Silato falando que eles não vão esperar mais, que eles vão avançar contra o Falcão da Luz. E um close na cara de Rickert, que só queria um tempo de conversar e preparar as coisas, preparar o maior guerreiro talvez que eles tenham nesse cenário, e não teve tempo disso acontecer. E provavelmente a partir dos próximos capítulos, que não tem data para voltar por enquanto, a gente vai começar a ver essa preparação acontecendo e o ataque já próximo. O que eu acho que isso foi uma confirmação de que a gente realmente vai ter a batalha final. Mesmo que ela seja feita em etapas, pequenos confrontos dentro de um macro evento, eu acho que não tem mais pra onde correr. Se o novo bando do Falcão, incluso Fento, Griffith, Falcão da Luz, como a gente quiser chamar, ou como ele se apresentar, se eles estão se movimentando contra uma das últimas, ou a última grande força neste universo, e junto aos Kushan vão se somar todos os outros personagens, o protagonista, todos esses que estão contra essa força negativa, pra onde mais a gente pode ir? Para além dessa batalha, as consequências dela, ou qualquer microfragmentação que possa acontecer dentro dessa história, nesse ponto, o que mais pode ter de decisivo? Se não, talvez um enfrentamento final, consequência dessa batalha entre os protagonistas. Se é que vai ter um confronto direto X1 entre eles. Eu acho que sim, porque é a grande expectativa desse público, mas nem sempre Berserk supre o que a gente quer da maneira que a gente espera. Tô bem satisfeita com o que a gente tá tendo até agora e, sinceramente, bem empolgada que a gente parece estar caminhando, sim, para um desfecho que não deve demorar tanto para acontecer, exceto se os capítulos, é claro, tiverem tantos hiatos no meio deles, o que eu nunca reclamei. A gente reclama no meme, é claro, desde sempre, mas honestamente, que façam no tempo deles para que esse trabalho continue vindo com tanta qualidade. E aqui eu só tenho gratidão e uma vontade de ver finalmente este Fento, Falcão da Luz podre, perdendo no final de uma maneira, eu espero que bem catártica, bizarra, que a gente sorria enquanto a tragédia acontece. Não custa esperar um pouquinho de doce no meio do amargor depois de tanto a gente sofrer com Berserk. Me conte aqui embaixo o que você achou desse capítulo, qual a sua expectativa para esse enfrentamento e se será o final ou não, segundo a tua opinião. Se quiser camiseta incrível de Berserk, é só você entrar no link aqui embaixo com a minha coleção exclusiva junto com a loja.com.br/Gabi-Xavier. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!